Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. É a hora do médico aqui no CBN Cotidiano. Aproveita a oportunidade, o consultório está aberto, hein? Para você esclarecer dúvidas. Claro que ninguém vai se tratar aqui, mas está com dor, está tomando algum remédio que não melhora aquela dor, conhece alguém que está com algum problema em casa, enfim, qualquer assunto referente à saúde ou à doença. Aproveita e pergunta para o Dr. Henrique Bonaldi. Ele é médico cardiologista, mas antes de ser cardiologista é médico, e tenta explicar aqui pra gente questões relacionadas ao nosso corpo, a problemas também de saúde. Então fique à vontade para mandar mensagem pro nosso WhatsApp. Não tenha vergonha, hein? Pode ser qualquer tipo de problema, dor, algo que esteja incomodando você ou algum amigo, parente, manda mensagem pro Dr. Henrique Bonaldi. Diga aí, Patrícia, nosso WhatsApp. 992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. Oi, doutor Henrique, tudo bem? Ei, gente, boa tarde. Tirando eu, a gente não consegue tratar ninguém mais nesse programa, né? Só dar orientações. Por que tirando nós não temos mais jeito, não? Eu, Adalberto, chefe. Não, porque a única pessoa que se trata verdadeiramente sou eu. É legal pra mim, é isso que eu tô querendo dizer. Tratar os outros à distância é muito difícil, principalmente de uma forma genérica. Mas hoje a telemedicina já permite isso, né, Mário? Só fazer esse adendo aí. A gente consegue fazer atendimento à distância, principalmente nas especialidades onde o exame físico não é uma coisa tão primordial, como psiquiatria, radiologia. O cara consegue. Eu conheço gente que trabalha aqui no Brasil que dá laudos para fora do país. Olha, laudo. Então, isso existe, certo? E eu conheço o contrário também. Conheço gente que está fora do país e lauda as coisas no país. O cara escolheu morar fora. Então, essa coisa da internet, ela melhorou muito. Os meus pacientes de consultório, por exemplo, em sua grande maioria, conversam com uma psiquiatra que eu conheço de São Paulo. Atendimento psiquiátrico funciona deles. muito assim, né? Eu tenho duas tias psicólogas que trabalham pela internet, então isso está virando uma possibilidade. Só um parênteses, Sr. Valentim, o nome da sua mãe é Conceição? A minha mãe é Conceição. Ela é professora, né? Porque a gente falou de professoras que marcaram a vida aqui e um ouvinte mandou uma mensagem. A professora que marcou a minha vida foi a professora Conceição, que é mãe do comentarista do Henrique Bonaldi, e eu sonso que só perdi que o nome do ouvinte, ele há de me perdoar. Mas fica o registro, tá bom? Brava, Mário, nossa, minha mãe é brava um tanto que... Eu não falei nada disso, eu tô dando parabéns que o ouvinte mandou citar a sua mãe aqui. Eu tô dando o adendo. O adendo principal é que ela era muito brava. Nossa senhora. Tem que ser mesmo. Os filhos assim que não tem jeito, tem que pegar... e eu só virei homem porque eu tomei uma bela de umas palmadas, senão não tinha virado não. Tá vendo? Moleque. Eu sou moleque. Passa já pra cá. Eu tô brincando. Doutor Henrique, Nisa, tem pergunta aqui. Mas você estava falando desse negócio de atendimento à distância, eu vi uma série, um médico auxiliando a fazer uma cirurgia assim por vídeo. Ele estava em outro lugar e ele ia meio que coordenando a cirurgia, entendeu? Coordenando a equipe cirúrgica. Isso também existe, a robótica, os caras têm, e é bonito a beça, às vezes você vê os cirurgiões do lado do paciente sem mexer no doente, ele só está vendo e ele está ali, caso aconteça alguma coisa, ele entra em campo, caso contrário não. Hoje é muito usado na sala do lado, assim, você tem um centro cirúrgico funcionando, uma parede depois está o cara com a robótica toda montada, isso já está muito bem estruturado no mundo inteiro, tem vários locais no país, inclusive, que fazem isso, só que a distância é um pouco mais complexo, porque depende de resposta da internet, biossegurança, alguns países não conseguiram legislar sobre isso ainda, então não é tão fácil, mas existe. Eu, durante a residência, tive a experiência não só de ver essa questão robótica, mas principalmente de ver o médico à distância, olhando para o campo cirúrgico, ou seja, olhando para onde o cara está operando e dando pitaco. Não corta aí não, meu irmão. Corta um pouco mais para cá, tal, que é o que ele faria se ele estivesse em loco. Né? A parte do ensinamento do cirurgião é na hora do ato ele saber que ele corta um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, 2 centímetros a mais, a menos, o tipo de ponto é esse, e o cara à distância fazendo isso. Eu vi isso e é muito bonito. É um avanço. Você faz o sujeito aprender com o cara que é o mais top do mundo, né? Ele não aprende com o segundo lugar, ele aprende com o cara que mais entende da cirurgia. Então isso faz com que ele fique melhor. Entendi. Já tem ouvintes mandando pergunta para você. Doutor, posso fazer? Claro. Marcos, pergunta para o médico sobre rosácea. Eu acho que eu tô com esse negócio no rosto.
o que que eu faço? Eu não sei nem o que que é rosácea. Marcos, você sabe, doutor Henrique? Ô Mário, eu vou pedir licença, porque assim, 50% de certeza que eu sei o que é rosácea. Mas posso trazer? Manda esse homem ficar ligado em nós na terça-feira que vem, que eu vou trazer um livro de rosácea. Marcos. Mas rosácea geralmente não está ligado a doença grave. É uma alteração da cor da pele em alguns locais, e isso quer dizer algumas coisas que eu prefiro não invadir uma área que eu não domino. Mas Sim. eu prometo que terça-feira eu venho de rosa. Tá bom, Marcos, então tá feito Mole pra compromisso. Terça-feira, o doutor Henrique é assim, tadinho, a gente dá dever de casa, ele consulta os estuda, especialistas. velho. Eu vi Grey's Anatomy, aquela série, A série. tem 19... A série mais longa da Eu tô no história. primeiro. E tinha uma moça lá, no capítulo que eu vi, que ela ficava com o rosto avermelhado toda vez que ela tinha algum tipo de emoção. E ela fez uma cirurgia na série, né, doutor? Na série Grey's Anatomy, pra corrigir isso, uma cirurgia cerebral. E ela falou, é muito importante pra mim que se corrija isso, porque todo mundo sabe se eu tô com raiva, se eu tô feliz, se eu tô envergonhado. Toda hora ela ficava muito vermelha. Repito, na série de dramaturgia, não sei se se aplica à nossa vida aqui. E eu não sei. Tá aí, 2 deveres de casa. Vou trazer pra você se isso é real ou não. Não, isso aí, a meu não precisa não, meu é bobagem. O importante é ajudar o Marcos aqui, tá bom? Não, mas eu quero trazer. Ah, então tá bom. Então o senhor quer... Por isso que a mãe Dever era de malvada. casa dado. Por isso que a mãe era brava, tá vendo? É. O rei tá pedindo, pelo amor de Deus, não estou exagerando, tô lendo a mensagem dele. Pelo amor de Deus, me ajudem. Tomei uma injeção no dia 11 do mês passado no bumbum. Desde então, eu tô com caroço no local. Dói muito. Já fiz massagem, compressa e nada. O que eu faço, doutor? Tomou uma injeção na bunda e virou um caroço, o Ray. O Ray. 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 Desculpe, Ray. Presta atenção, isso é possível. Existe um tipo de inflamação, e eu não vou dizer que é infecção, porque provavelmente não é, nós já estamos há um mês que ela está com isso, que essa inflamação ela insista, ela vira um cisto. O corpo consegue segurar a inflamação local e forma um cisto daquela inflamação. Então, é mais ou menos o que a gente vê como espinha. O que é espinha? Inflama uma glândula sebácea e o corpo vai organizando aquilo num cistozinho. Aquilo vai sendo tão bem organizado que ele vai sendo colocado para fora da pele e um dia aparece aquele amarelinho que nada mais é do que aquele cisto chegando à superfície da pele. Então, isso existe. Reação pós-vacinal, reação pós-injeção, também existe. Existe a possibilidade da inflamação ter sido contida, ela é colocada como se fosse numa bolinha de vidro que fica só lá dentro. É mais ou menos isso que pode estar acontecendo. O que eu sugiro? Vá ao médico, avisar a ele que tem 30 dias, porque provavelmente ele vai passar alguns exames para entender o que pode ter acontecido. Dependendo do que aconteceu, isso pode ser necessário até uma mini cirurgia. Ele faz uma incisãozinha e tira esse cisto lá de dentro. Ele tá dizendo que Sem dói, o diagnóstico, tadinha. Sem o diagnóstico a gente não vai saber. Lembra, hein? Dor, calor e rubor são sinais de inflamação. Tá doendo? Isso não é normal. Procura, porque pode ter sido uma inflamação que está contida. Então é uma inflamação que não resolveu, ela só está contida. Você só não está vendo ela muito na pele, você só não está tendo febre por causa dela, porque ela foi contida, mas ela está lá ainda. Então precisa de diagnóstico médico. Provavelmente vai fazer até exame de imagem. Ray, vai ao médico, Ray. Melhor coisa que a gente pode dizer para ela agora, né, doutor? E pode ir ao pronto-socorro, não precisa agendar, esperar 6 meses, o dermatologista que mais entende disso na cidade, faz isso não. Vai no pronto-socorro, fala, gente, aconteceu isso, não tá legal, tem 30 dias, ainda tá doendo, não tá bom. Tá. Doutor Henrique, eu ouvi 2 relatos hoje de pessoas que conhecem pessoas que tiveram dengue. Olha só, eu não sei se tem relação, vou perguntar pro senhor. E depois o coração ficou fraco, batendo mais fraco. Não sei se há relação, mas depois tiveram dengue. Pode ter alguma coisa a ver o vírus da dengue? Pode, pós-dengue, pós-covid, pós-influenza, pode qualquer doença viral dessa é capaz de fazer isso. Tem duas alterações possíveis. A mais comum é miocardite. O sujeito inflama o músculo do coração por conta da infecção. Alguns vírus são mais capazes de fazer isso, outros menos. É por isso, Mário, que alguns atletas de alto rendimento, por exemplo, quando eles fazem gripe, esses caras passam por ressonância ou ecocardiograma. Gente, mas ele teve só gripe, mas os caras fazem uma triagem de exame de sangue e de exame do coração
para não ter o susto desse cara correndo ter um quiprocó qualquer no campo ou na atividade fim que ele faz. Então, para a gente entender é o seguinte, tem um mecanismo no vírus chamado tropismo. O vírus gosta mais de determinado local. Então, por exemplo, a dengue ele gosta mais de músculo, por isso que dá aquela dor danada muscular. No Covid, ele gostava mais do pulmão, por isso que tomava o pulmão do sujeito. Na cólera, o negócio na gastroenterite viral, os vírus de gastroenterite, eles gostam mais do intestino, por isso que dão diarreia, dão dor abdominal. Então, alguns vírus têm tropismo, ele gosta mais de tal tecido. Todos eles podem gostar um pouco do coração. E alguns indivíduos inflamam o coração. Quando inflama o coração, o sujeito pode fazer, inclusive, insuficiência cardíaca grave. O coração do cara pode virar uma moringa lá dentro. Pode inchar as pernas, ter falta de ar, igualzinho quem tem insuficiência cardíaca grave. E o outro mecanismo é um mecanismo que atrapalha a condução elétrica do coração. Então, você bate a 60, 70 por minuto, porque tem uma condução perfeitinha, um fio elétrico que sai lá de cima do coração, vai até lá embaixo. Essa condução pode ser atrapalhada por infecção viral. Essa situação é um pouco mais incomum, mais difícil, mas ela também existe. Então, é verdade que pode acontecer. Doutor, se a pessoa assim, fizer um exame de sangue, tá tudo bem. Fez eletro, tá tudo bem. Mesmo assim, ela pode ter um problema grave de coração, um infarto, assim, ou no exame de sangue? Pode. Pode. Mário, a mortalidade do infarto que não aparece no eletro é maior do que a que aparece no eletro, exatamente porque, como não aparece no eletro, você relaxa um pouco, é um pouco mais difícil de ver. O infarto mais grave que tem, ele aparece no eletrocardiograma, você passa os olhos no eletro, você nota na hora. Esse cara é prontamente atendido porque você já aprendeu uma vida na medicina que aquilo é grave, você já aprendeu a identificar e você sabe que você tem um tempo para resolver, você tem 90 minutos para resolver. Então é tudo tão bem escrito que quando você bate o olho no eletro você assusta. E quando não tem no eletro? Você desconfia, demora, o exame de laboratório demora um pouco mais, demora 2 horas para sair. Em hospitais bons demora meia hora, em alguns centros demora 6 horas, porque você colhe, espera o motoqueiro chegar, o motoqueiro pega o exame, caminha 20 quilômetros, entrega lá no laboratório, o laboratório não tem telefone, não pegou o celular aquele dia, devolveu, o cara esqueceu de rodar. Então, esse infarto que não aparece no eletro, que é esse que você está perguntando, ele inclusive mata mais. Então, é possível que a gente tenha uma doença grave no coração que eu não consigo ver no eletro? Sim, por isso que eu trio sempre com mais de um exame. Rarissimamente, as doenças vasculares, tanto cerebrovasculares quanto cardiovasculares, ou seja, AVC, você geralmente tria com mais de um exame. Você geralmente faz uma dupla investigação para você não incorrer em erro. E o sangue não indicaria nada, não? O exame de sangue? Indica. O sangue ajuda muito. Mário, o exame de sangue hoje, ele não só dá ideias gerais, como por exemplo assim, o hemograma do sujeito veio com leucócito de 18 mil. O que isso quer dizer? Não sei. Está alterado, mas não é específico. Ele não mostra o diagnóstico, ele só mostra que tem algo de alteração. E também pode dar específico. Então, fulano de tal está com falta de ar. Eu vou lá e colho o exame, por exemplo, chamado de ProBNP, que é um exame que vê se o problema daquela falta de ar ele é pulmonar ou é cardiológico. Quando vem alterado o ProBNP, eu já mato a charada. Eu falo, eu já sei que ele está com falta de ar e essa falta de ar é de origem cardiológica. Então, o exame de sangue hoje consegue dar uma triagem de está errado ou está certo e por que está errado. Eu consigo especificar o problema do cara hoje com alguns exames de sangue. É sempre que eu consigo fazer isso para tudo quanto é doença? Não. Mas para a parte cardiovascular, o exame de sangue é um grandíssimo jogador nesse jogo aí. Luiz, Luiz, já vou fazer a sua pergunta. O que o eletro mostra? Aqueles skins que parecem um negócio de terremoto. Vocês olham o que ali? O eletro serve para praticamente tudo. O eletro serve basicamente para ver 3 coisas. Arritmias, ou seja, eu consigo olhar fio elétrico demonstrado naquelas linhazinhas, então eu sei aonde está o problema, qual é o problema que aconteceu, que fio que está solto, está colocado, que parte do coração que está com fio ruim, eu consigo ver, então a parte de ritmo, eu consigo ver a parte de infarto, então eu consigo ver as isquemias, eu consigo em algumas situações, Mário, dizer qual é a artéria que fechou só olhando o eletro, aquelas linhazinhas que vocês veem, com determinada alteração, eu sei dizer para você assim, a artéria que entupiu no seu peito agora é
tal artéria, e às vezes eu consigo dizer até qual porção da artéria que está entupida. Não precisei nem ir para o cateterismo, eu já sei disso. Então também ver a parte de coronária, que é a irrigação, e por último ver geograficamente como está, geometricamente como está seu coração. Se ele está bem posicionado na posição certa, se ele tem alguma hipertrofia, se tem algum lado do coração que cresceu mais do que o outro. Isso eu também consigo ver, que a gente chama isso de sobrecargas. Então basicamente o eletro serve para essas 3 coisas. Mas minha curiosidade leiga, o que vocês olham naquelas pirâmidezinhas ali? Você olha se está um muito separado do outro, está muito junto do outro, que eu quero bater o olho e falar, eu já quero interpretar também, né, Adalberto? Não vou esperar o médico. Não, pra gente não tem jeito. Ô, Mário, é o seguinte, aquilo lá traz a atividade elétrica das 2 grandes câmaras do coração, que é átrio e ventrículo. Átrio são aquelas câmaras de recepção, né, que recepcionam o sangue, e ventrículo aquelas câmaras que ejetam o sangue do coração. Eu consigo ver as 2 numa visão tridimensional. Então, cada linha daquela que você está vendo é um cara olhando para o coração. Então tem lá um cara olhando ele de frente para trás, o outro de trás para frente, um do lado esquerdo para o lado direito, o outro do lado direito para o lado esquerdo, um de cima para baixo, um de baixo para cima. Então entenda cada linha daquela, são 12 derivações que a gente chama, ou seja, são 12 olhos, são 12 pessoas olhando o mesmo coração de pontos diferentes. Por isso que geometricamente dá para eu ter uma ideia do coração. Por isso que eu consigo ver se a artéria da esquerda, da direita, a de trás, a da frente fechou ou não. Por isso que eu consigo ver se ele está com ritmo bom ou não, porque eu tenho 12 indivíduos olhando para ele o tempo inteiro. E o que eles olham? A atividade das 2 câmaras, de átrio e de ventrículo. Assim faz o raciocínio. É literalmente como se eu tivesse 12 observadores olhando para 2 câmeras funcionando. Na hora que um vê algo de errado, ou porque bateu na hora errada, ou porque está batendo de forma fraca, ou porque ele está geometricamente diferente, o cara acusa, fala, escuta aqui, negão, estou escutando um trem aqui, tá diferente aqui para mim. E aí eu consigo ver isso no papel. Entendi. Bom, então não vou olhar nem mais para aquele papel. Vai querer mais olhar, Marcos. Eu vou fazer as perguntas... Mário, só eletrocardiograma demora 1 ano de residência. 100 horas por semana, por 1 ano, para você entender eletrocardiograma, só para você ter ideia. São mais 300 folhas de eletro do livro para você entender. Então é um negócio muito legal. Há 200 anos atrás era o único exame que o cara tinha, né? Então aquilo foi muito bem estudado. Vamos lá, eu vou seguir na ordem de chegada das perguntas, né? Já fiz a da Ray, já fiz a do Marcos, o Luiz. Doutor Henrique, operação de varizes é perigoso? Não é uma cirurgia de altíssimo risco, assim, né? Para varizes de perna e superficiais. Não é de altíssimo risco. Qual que é o problema? É que sangra muito. Então, alguns indivíduos que usam anticoagulante ou antiplaquetário, que é o AS, esses indivíduos tendem a sangrar um pouco mais e precisa ter um cuidado maior com esse tipo de indivíduo. E é claro, operar sempre com um cara que tem decência, né, cara? Você não vai operar com qualquer cirurgião, você vai procurar o melhor cirurgião. Cirurgião, Mário, é sempre o melhor. Me irrita um pouquinho quando o senhor fala isso, doutor, sabe por quê? Porque eu não sei quem é o melhor, gente. Vocês médicos não falam do outro. Como é que a gente vai saber qual é o melhor? Aí ele fala, como é que eu vou saber qual é? Eu vou confiar quem tá ali. Olha como é nobre, como é responsável. Fala, doutor. Você vai confiar na boa relação que você tem com ele. Você não vai chegar numa consulta de 5 minutos, o cara vai falar pra você assim, oi, tudo bem, como é que você vai? Vamos abrir sua cabeça para arrancar um pedaço, tchau e benção. Você não vai operar com um cara desse, você vai operar com um cara que te dá explicação, que te dá o telefone, que fala com você, que te olha no olho, que te atende quando for necessário, que te tira as dúvidas, que permite que você procure um outro colega para também tirar dúvida. Que apalpe, você não fique só pedindo exame, apalpe. O cara que te examine, o cara que então dá para perceber no modus operandi do cara. Entendi. Não vai vir internet, oi gente, tudo bem? Na época do negócio do Instagram, lá, por conta do movimento do Covid, eu falei isso várias vezes para vários pacientes, porque eu vim aqui porque você apareceu no Instagram, eu falei, você errou. E se eu for um cara horroroso que falo bem? Então você tá dando mole, não pode ser. Não é porque você viu o cara bem vestido, tirando foto dentro do helicóptero, que o cara manda melhor do que o outro. Não, pelo amor de Deus, vai lá, consulta, vê como é que o cara te olha no olho, vê como é que a secretária te trata, é assim que você vai trabalhando e entender. E Mário, essa história de que médico não fala mal um do outro, isso é mentira. Em algumas situações isso é necessário. Fulano de tal não vai, porque o cara não é bom nisso, ele não é bom. O cara bom nisso aí que você está procurando é isso, esse. Eu faço isso no consultório cotidianamente. O que vai ter de mensagem no seu Instagram? Doutor Henrique, esse é bom? Doutor Henrique, esse é bom? Você vai ver. Você vai ver, eu tô brincando. Posso seguir aqui, doutor? Bora.
Ali até vambora, pra acabar com esse assunto. Outro assunto. Não, vambora pra seguir aí, né? Então, Aí você vai ganhar o tempo, doutor a Henrique. gente tá chato Vambora. hoje, doutor. A gente tá implicando com o senhor. Tá cheio de pergunta aqui. Ó, olha que legal o Marcos. Marcos tá no Uber. Eu acho que ele dirige o Uber. Ele tá dizendo que a paciente também é sua fã. Fica ouvindo a gente. A passageiro, vê paciente. Eu tô em médico. O Marcos tá dirigindo o Uber. Falou, tô no Uber ouvindo o doutor Henrique. A passageira falou, também sou fã dele. Deixa aí nesse médico aí, tá vendo? Seu sucesso. Massa, graças a Deus. Ramos tem Afonso Cláudio. Eu fui surpreendido com o exame de rotina de cardiologia, o teste ergométrico. Disse que eu estava infartado, que eu tinha infartado, mas não sabia quando, eu não sentia nada. Segundo o cardiologista, foi um infarto silencioso. Pelo amor de Deus, pede o doutor Henrique explicar o que é isso. Ramos passou por essa experiência. Ô Ramos, isso é verdade. Nem todo infarto tem dor no peito. Alguns infartos conseguem matar um pedaço do seu coração sem te dar sintoma. Ou te dão sintomas inespecíficos. É um mal-estar que você teve um dia, uma faltinha de ar que você teve um dia que você estava subindo a escada. Isso existe. É raro, é mais comum em mulher, em diabético, é mais comum em quem tem doença renal, principalmente os dialíticos. É muito comum em quem já teve transplante de coração, que é um negócio muito mais difícil da gente ver, mas não é tão comum assim em indivíduos rígidos, indivíduos normais sem doença nenhuma, certo? Mas acontece. E por que o cara olha isso aí no teste ergométrico e fala para você que é possível que? Porque se ele falou que você infartou, ele errou. A gente não fala através do teste ergométrico essa certeza absoluta. O teste ergométrico não é o exame capaz de dar essa sentença. Mas ele é um exame que sugere mesmo. Inclusive é por isso que a gente usa o teste ergométrico como exame anual, por exemplo, para rastreio de doença cardiológica, porque ele é capaz de dar essa sugestão. Ele deve ter visto algum tipo de alteração lá no eletrocardiograma que você fez, que inclusive é o que ele fica olhando o tempo inteiro enquanto vocês estão andando na esteira. Ele deve ter olhado que tem uma área, chama área elétrica inativa. Você consegue ver através da atividade elétrica que ele não tem uma onda, que geralmente todo mundo tem. E quando o sujeito não tem essa onda, pode ser que ele já tenha infartado aquela região do coração. Como é que faz? Prossegue a investigação. Você é encaminhado ou ao cateterismo ou à ressonância magnética. São os dois melhores exames para findar essa história do diagnóstico, caso ele tenha acertado na análise dele. Porque de vez em quando a análise do teste ergométrico ela é muito complexa. Pensa olhar um elétrico, o cara que está correndo 8 km por hora. Não é um trem fácil, não. Então, às vezes, a gente prefere... E, às vezes, Mara, a gente prefere errar pelo excesso, entendeu? Sim. É melhor eu falar que o cara tem e lá no final eu descobrir que não tem, do que eu falar que não tem e o cara está sofrendo do coração dentro de casa. Então, isso existe também. Então, calma e prossiga a sua investigação. Vai dar tudo certo. Nós ouvimos o motorista do Uber, o Marcos, agora o André, taxista. Mário, eu também sou fã do doutor Henrique. Eu sou taxista. Na hora do comentário, eu não perco de jeito nenhum. Se o passageiro estiver junto, vai ouvir também. Obrigado, meu táxi. Vai ouvir o doutor Henrique. É sério, juro. A mensagem do André taxista. Ele até mandou um áudio aqui, mano, só que ficou um pouquinho longo, aí eu fiz a transcrição. Doutor Henrique, então a gente já tem uma pergunta para a semana que vem. Eu vou ler as outras para vocês se preparando para a semana que vem. Primeiro foi o negócio do rosácea, que a gente nem sabe direito o que é isso. O ouvinte explicou depois, ele disse que é uma vermelhidão no rosto. É igual, então, fica vermelho. Ó, a Camila perguntou o seguinte... Pode explicar, o doutor, o que acontece no organismo de quem bebe cerveja todo dia? Ele vai explicar semana que vem, Camila, mas já sei que não é uma boa não para você, hein? Anderson, olha do Anderson. Vai anotando aí, doutor, depois a gente passa para o senhor. Boa tarde, eu tenho miocardia hipertrófica no ventrículo esquerdo, diagnosticada em 2020. Desde então fui orientado a não fazer exercício de alto rendimento. Isso é muito legal. Calma, apesar de não fazer uso de medicação continuada. Ele quer saber quais exercícios eu faço e com quais frequências são indicados no meu caso. Tem mais perguntas? Esse cara tem que casar com cardiologia, porque ele vai precisar de um cardiologista pro resto da vida. Todo mundo que tem essa doença precisa ir ao cardiologia periodicamente e tá de braço dado com o cara. Mora do lado dele, de preferência. Calma, semana que vem eu explico. Ficou do Carlos Eduardo também. Quando estou com triglicérides alto, sei, pois sinto incômodo no peito, abaixo da axila na lateral. Isso é normal? Semana que vem, doutor Henrique. É normal e não tem nada a ver, tá viajando, mas nós vamos falar sobre isso. Isso é ímpio, rapaz. Mentira, não sei não, Carlos Eduardo. Estamos chutando aqui. Estamos chutando. Então, doutor, até semana que vem já fica com 4 perguntas aqui, tá bom? Tá bom, gente. Fique com Deus. Boa semana aí. Obrigado pelo dia de hoje de novo. Vamos com Deus.